Olá, meu nome é Daniele e eu vou explicar como funciona o problema das moedas. A programação dinâmica é uma estratégia usada para problemas de otimização, e um exemplo clássico de um problema de otimização é o problema da moeda ou o problema do troco, em que tem que calcular o troco usando o número mínimo de moedas. Ele consiste em encontrar a combinação com o número menor de moedas cuja soma seja igual a uma quantia determinada, a partir de uma lista de moedas válidas que possuem disponibilidade infinita. Por exemplo, com as denominações padrão do real brasileiro, há moedas para 1, 5, 10, 25, 50 e 100 centavos. O objetivo é, dado uma quantia, encontrar o caminho que fornece essa quantia com a menor quantidade de moedas válidas. Esse problema é bastante similar ao problema da mochila, só que no caso, o problema do troco seria o contrário do problema da mochila. A programação dinâmica pode ser definida e resolvida utilizando o conceito de problema principal e subproblemas. O problema principal é o problema objetivo, aquele que a gente quer saber a resposta, e o subproblema é o problema semelhante ao problema principal, só que ele não é o problema objetivo, mas a solução pode ajudar na resolução do problema objetivo. No caso do problema das moedas, o nosso problema principal é descobrir o número mínimo de moedas a se usar para devolver um troco de valor igual a n, e o subproblema é descobrir o número mínimo de moedas a se usar para devolver um troco de valor igual a j para todo zero menor ou igual a j menor que n. Algumas características da programação dinâmica é que o modelo ele é baseado em recursão, utiliza a técnica de memorização, não pode ser aplicada quando existe dependência entre as respostas, geralmente oferece uma solução mais otimizada que a solução convencional. Basicamente, a resolução de um problema utilizando a programação dinâmica consiste em 4 etapas. Primeiro, caracterizar a estrutura de uma solução ótima. Segundo, definir recursivamente o valor de uma solução ótima. Terceiro, calcular o valor de uma solução ótima. E quarto, construir uma solução ótima com as informações calculadas. Agora a Emily vai explicar a implementação do algoritmo que resolve o problema das moedas. Olá, meu nome é Emily e agora eu vou falar um pouquinho sobre o algoritmo, né? Eu vou demonstrar o algoritmo. Bom, a primeira parte aqui eu vou setar para essa variável v o valor do troco que eu estou precisando retornar, tá? No caso aqui é um exemplo, né? Eu vou retornar o valor de 178. Eu vou criar um vetor chamado moedas, tá? Que são as moedas disponíveis para serem usadas, tá? E necessita ser um valor inteiro. E eu vou pegar na variável n a quantidade de moedas que eu tenho, que no caso aqui são 7. Tá? Por a gente estar utilizando programação dinâmica, né, a gente vai precisar de uma estrutura de memória. Então aqui eu vou pegar o valor do troco a ser devolvido, v mais 1, tá? Porque nesse range aqui, ele pega até o valor menos 1. Então no caso aqui, ele iria começar no 0 e iria até o 177. Então eu coloco aqui mais 1 para ele pegar o 178, que é o valor que eu quero. Tá? E n é a quantidade de moedas. Então, aqui eu estou criando uma matriz V por n, né? No caso, é uma matriz 178 por 7. E porque, assim, ele vai armazenando várias possíveis respostas, né? Para diferentes trocos, até chegar no valor de troco que a gente está buscando, né? Que no caso é o 178. Nessa linha 12 aqui, eu estou fazendo uma compressão de lista, que é uma construção sintática, tá? Para a criação de uma lista baseada em listas existentes. Certo? Nessa parte de baixo aqui, né, é mais a implementação mesmo, que é só um preparativo, né, pra gente rodar o código. Então, o que eu tô querendo? Eu já peço, né, para ele fazer o print da solução, né, direto. Eu chamo a função aqui no print. Então, eu passo para ele o valor de 178, né, que é o valor que a gente vai precisar retornar de troco, além do índice da moeda atual. Né, dentro do vetor de moedas, que no caso aqui, como é a primeira chamada dela, ele vai começar aqui como 0, tá? Por ser recursão, eu tenho alguns casos para tratar aqui, mas eu vou falar deles depois. Então, eu vou começar aqui nesse último if. Olha, se ainda não foi calculado para essa posição, né, do vetor de memórias,
da matriz memórias, tá? Eu passo pela lista de moedas e vejo se aquela moeda é ótima para o problema. Então, como que eu vou fazer? Eu meio que faço uma comparação da condição de eu pegar aquela moeda e não pegar aquela moeda. Então, como que eu vejo, né? Qual que vai ser o melhor caso aqui? Se eu pegar essa moeda, eu vou colocar um aqui, né? Como eu peguei a moeda, eu passo para a função novamente o valor restante, tá? Menos a moeda que eu acabei de pegar, né? Pelo índice dela aqui. E eu seto que eu usei aquele índice. E aí eu vejo qual seria, né, a saída, vamos dizer assim, se eu não pegasse aquela moeda. Então eu vou chamar a função de novo, eu vou passar o valor restante para ela, que no caso aqui ele não vai ter mudado, né, e o índice posterior. Então eu passo aqui o mais um. E eu vou guardar na memória o mínimo entre esses dois valores, tá? De eu pegar a moeda e de não pegar a moeda. Então é isso que eu vou guardar aqui na matriz memória. Depois que eu termino tudo, né? Se já foi calculado, eu pego o valor já calculado e apresento como resposta, tá? Que vai ser esse retorno aqui. Os casos de parada, né? Se o valor restante é zero, tem que voltar a zero de troco, né? Isso é bem óbvio, porque eu não tenho valor nenhum para retornar, então eu retorno aqui o zero. Se eu ainda tenho troco para devolver, mas eu estou na posição do índice moeda atual em N, eu saio dele, porque o valor ele vai só até n-1. Então, se ele está em n aqui, é porque ele já saiu do índice do vetor. Então, eu retorno ele aqui como infinito, como dizendo assim, essa resposta aqui eu não quero, né? Então, eu jogo um valor infinito ali para ele não me retornar isso, tá? E se o valor restante ele é menos zero, né, que pode acontecer, por exemplo, aqui, olha, o valor restante, vamos supor aqui que ele é 3. E as moedas aqui pelo índice atual dela é 5, então isso aqui vai dar menos 2. E eu não quero, né? Eu não quero valor negativo para fazer essa conta no caso. Então eu também retorno aqui como infinito, tá? E aí depois eu pedi aqui para ele printar, né? No caso do valor 178, ele vai pegar, né, uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 5, uma de 2 e uma de 1. Né, que no caso são as 6 moedas aqui, eu pedi para ele printar a memória, né, no caso que é esse retorno aqui. Então, olha, é gigantesco, né, mas a resposta aqui é 6 e tá batendo certinho, certo? Obrigada!